Olá, tudo bem? Estamos hoje falando sobre meio ambiente e eu digo que é muito importante saber não só o meio ambiente, mas a relação que nós, seres humanos, temos com ele para que a nossa relação seja positiva. Estou aqui com a professora e engenheira Valéria e a gente já falou bastante, né, sobre meio ambiente, mas tem muita coisa, dá para ficar falando, como, né, você falou aqui no intervalo, durante o dia inteiro, porque é assunto que um puxa o outro e a gente vai discutindo no sentido, né, de observando as situações. E é interessante, eu estava lendo aqui, até por isso me chamou a atenção, as pessoas aqui que estão pela internet, tá? No Facebook nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo e eu queria mandar um abraço aqui para o Adão Levorato. E ele fez uma pergunta. O Adão Levorato, ele diz aqui que é um dos seus alunos da FATEC e ele está querendo aqui, ele está dizendo aqui, estamos vendo o mundo um pouco mais preocupado com a preservação do meio ambiente, em benefício da presente e das futuras gerações. Como o poder público local vê a questão ambiental em nosso município? Bom, o Adão, até um abraço para ele. Adão é nosso ilustre aluno lá na FATEC, né? Trabalhou muito na área ambiental e mesmo assim está fazendo curso de tecnologia e meio ambiente agora. A questão do poder local é o seguinte, a gente viveu muitas situações difíceis e hoje parece que a gente está com alento aí de novos projetos. Agora o município vai participar, depois de um tempo sem participar, vai participar do município Verde Azul, que é um selo que a gente vai tentar, né, o município vai tentar uma pontuação melhor no ranking de municípios, que é um programa que facilita também com que o município tenha verbas que são do FEIDRO, verbas do Comitê de Bacias, para poder trabalhar com questões ambientais. Então é muito importante que o município consiga, né, essa pontuação. Além disso, e dentro do selo Verde Azul, o município tem requisitos a cumprir. Então esses requisitos, forçadamente, o município vai ter que cumprir algumas coisas para a questão ambiental. Então eu vejo que há, sim, agora uma volta nessas questões. Hoje, como presidente do CONDEMA, a gente tem a missão de fiscalizar e, além de fiscalizar também, fazer um trabalho coordenado com o município e auxiliar mesmo nas questões. Então, uma das metas da nossa gestão do CONDEMA é a educação ambiental, como eu falei para você. A gente tem que trabalhar muito firme nisso para poder também trazer a sociedade como parceira. Existe... Agora está mostrando, são os alunos... Não, aí na verdade, a posse. A posse no do CONDEMA, você como a presidente. Eu, presidente, o Luiz Fernando Dias é o vice, o Paulo Ferrari é o secretário e o... Para quem não sabe, o CONDEMA é o Conselho do Meio Ambiente Municipal, né? Ele é formado por pessoas da sociedade civil, pessoas da própria prefeitura, né, funcionários, e de outros órgãos estaduais, tal. Então a gente se reúne mensalmente para tratar de questões ambientais. Recentemente nós encaminhamos para a prefeitura, revisamos junto com o pessoal da prefeitura o Plano Municipal de Arborização Urbana, que é um plano muito importante também para a gente, até para essa questão de a gente gerir melhor a questão da arborização no município. Então, os regramentos disso, quais espécies vão poder ser plantadas, o que a gente tem, o que pode, o que não pode. Então, assim, tá caminhando, tá? A gente ainda tem muito problema com questão de corte de árvore. Não é uma questão do município só, é uma questão, como eu disse, da própria sociedade. Recebi no CONDEMA dezenas de pedidos de corte de árvore e alguns falavam do risco de queda. Então, quando a árvore realmente tem um risco de queda e isso pode pôr em risco uma pessoa ou mais de uma pessoa, a gente, claro, opta por tirar essa árvore. Agora, se ela tiver... reposta também, sim, existe, tirar. Né, isso que a gente está brigando. Retirou, vai ter que repor já imediatamente, destocar e repor.
Uma outra coisa, veio nesses montes de pedidos, veio pedidos, eu quero tirar a árvore porque ela faz sujeira. Então, essa questão que a gente tem que mudar na cabeça da pessoa. Toda árvore faz a sujeira, mas a sujeira é orgânica. Então, você tem que limpar. Você limpando, você pode usar até lá no seu jardim as folhas da árvore. Então, isso que a gente tem que mudar. Por isso também tem, como você falou, a preocupação. Então, se tem essa preocupação, então plante, né, uma árvore adequada. Sim. Né? Nós tivemos aqui também a presença do professor Josrael, deu uma aula aqui, quais eram as espécies mais indicadas. Se não sabe, busque, né, o CONDEMA, que vocês estão tempo à disposição ali, é um órgão do povo, vamos dizer assim, então representantes, né, de, como você falou, de várias áreas da sociedade, e que realmente faça isso acontecer. Não adianta também vocês se reunirem lá e a cidade, vamos dizer, não está participando. Tem que estar participando Eles desse processo. participam, mas aí o que acontece? Por exemplo, corte de árvore vai para a prefeitura e a prefeitura vai ter que falar se pode ou não pode. A gente só vai entrar em locais, a gente CONDEMA só entra em locais mais assim, praças, coisas que tem mais árvores, maiores para analisar projeto. Mas, por exemplo, a gente tem um horto municipal. A pessoa quer substituir a árvore, ela quer pôr uma árvore na calçada dela, vai até o horto, lá tem técnico que vai indicar qual árvore é melhor para a situação dela e não plantar qualquer. Eu ganhei uma muda, não sei de quem vou plantar, às vezes não sabe nem o que é. Aí, depois de 5, 6 anos, essa árvore está adulta, está destruindo a calçada, vai chegar na fiação. Então, quando a gente não conhece, eu, por exemplo, não sou especialista em arborização. Mas eu tenho a Josrael lá perto de mim. Eu falo, Jos, o que eu preciso? Qual árvore que eu posso plantar em tal lugar? Mas você tem consciência. Mas a gente tem que procurar quem sabe. Isso que é o grande problema da sociedade. Ninguém é obrigado a saber de tudo, mas você sabendo que existe essa preocupação e que isso pode alterar, mudar o futuro, como você falou, não adianta fazer um ato de estar plantando uma árvore, mas não sabe como é que vai ser daqui a 5 anos. Outra coisa que é importante falar é a manutenção ou o cuidado que precisa ter. Porque a gente vê pessoas que, né, se dizem plantadoras de árvore, mas não cuidam da árvore. O mais importante é cuidar. A gente vê muita muda de árvore morrendo por falta de dar essa manutenção. Planta e esquece, ou planta e depois faz poda radical. Contrata alguém para fazer poda que não sabe podar, não faz só o levante da árvore, faz poda radical. Ou se não, coloca a árvore tipo arbusto, que daí você vai estacionar o carro, você não consegue descer do carro, né? Porque você vai abrir a porta, tá na árvore. Existe então tudo isso, existe uma pessoa que estudou para ajudar a fazer isso. Agora, até continuando um pouco a pergunta, a questão do poder público, assim, o que eu acho que a gente ainda precisa mudar não é só em Jaú, é a questão de drenagem e resíduos. Gerenciamento de resíduos é uma coisa que está faltando no município e na região. E drenagem, a questão da drenagem urbana, a gente tem muito problema de drenagem ainda a ser resolvido. Drenagem é uma coisa que eu entendo que é um pouco mais caro, realmente são obras muito caras, mas tem que começar. E a questão de resíduos, existe um valor ali? Existe, só que precisa começar a fazer uma conscientização, fazer separação de resíduo, porque hoje a gente está muito aquém dessas questões. A gente já era muito resíduo e hoje aterros sanitários a gente quase não tem. Quando tem, acaba levando coisa que é de valor, porque plástico, alguns tipos de plástico, papel, um monte de resíduo que poderia ser reciclado, a gente acaba jogando no aterro. Além de pagar para o aterro, além de você tá jogando uma coisa que pode ter um valor econômico. É verdade. Que nem a gente fala, é uma frase assim, tá jogando no lixo, né? Ou esse lixo, jogando mesmo no lixo, que é uma coisa que de repente pode ter um retorno, que é justamente esse lado da sustentabilidade, de reciclagem, que é tão importante. E você falou também essa parte da drenagem, por exemplo, a gente que está fazendo loteamento, a gente sabe cada vez mais a ideia é que a gente faça, além de fazer a drenagem através das bocas de lobo, as tubulações, mas que tenha também alguns postos de visita que tenham um fundo aonde a água
drene, onde a água seja permeável, né? O solo permeável permitindo essa infiltração da água, ou seja, não é a sua totalidade que corre para o rio. Isso é uma das coisas que a gente tem feito. E outra, só para complementar, na parte de esgoto, aí é uma dúvida que eu tenho, porque a gente ouve falar e eu penso um pouco diferente, sobre as fossas sépticas. O esgoto, por exemplo, quando você tem um esgoto, que você vai jogar isso aí, né, para uma estação de tratamento da cidade enorme e tal, que tem um custo enorme, é mais interessante isso ou até a fossa que ela tem um tratamento aeróbico ali e que essa água, ela então, depois de feito esse tratamento natural, né, porque ali as bactérias vão destruir as moléculas de gordura, isso e aquilo, e vão fazer com que aquela água tratada seja infiltrada ali no próprio local, né? Então as pessoas fogem disso, mas na minha concepção essa fossa é bem melhor, não é aquela fossa negra, tem que tirar isso da cabeça, do que uma rede de esgoto. A fossa negra é o que usado antigamente, que não tinha nenhum tipo de tratamento e não tinha uma impermeabilização. A fossa séptica, tanto a que você constrói em loco, quanto você compra ela já pré-moldada, ela é uma ideia. Eu acho que dependendo do tamanho do loteamento, ela é ideal. Com meus alunos, eu fiz um estudo para uma fossa séptica que até que a Embrapa criou, com custo baixo, por exemplo, para a comunidade carente que mora muito perto de rios. Então eu fiz um trabalho com um aluno lá na Potunduva, com uma comunidade que não tinha, né, ligação, não tinha toda a rede de esgoto, e aí usaria essa fossa. Então a gente fez o monitoramento e mandou para eles, que é aquelas com tonel, não sei se você já viu, sabe esses tonéis que usam em mercado para desinfetante, eles são grandes. Sei. Então usa 3 tonéis e algumas tubulações e ela vai, né, passa de um tonel para o outro, faz todo o tratamento e no final faz uma trincheirinha de infiltração, um jardim filtrante, você pode plantar até alguma coisa. Isso é um meio, por exemplo, de baixo custo para a pessoa mais carente. E tem a fossa normal, que também tem lá um prazo para você fazer a limpeza. Dependendo do tamanho do loteamento, ela pode ser usada sem problema nenhum. Agora, e tem também a individual, como você está falando, e tem também a coletiva dentro de um loteamento. Exatamente. Né? Por exemplo, o Pouso Alegre agora vai ter o tratamento. O Pouso Alegre, como é um bairro distante e pequeno, ele vai ter um tratamento lá menor e poderia, por exemplo, ser para um loteamento numa região maior. Sim. Um tratamento menor para você também. Aí você tem eliminação de custo de tubulação, tem um monte de custo que você acaba diminuindo com esse tipo de tratamento. E você tem aquela coisa mais ali localizada. Isso tem que ter uma manutenção, claro. Sim. Mas eu acho que dá para fazer tranquilamente. Também sou bastante Hoje favorável. em dia também existe um novo processo, mas esses processos novos são para áreas precisa de área muito grande, então precisa também ter uma adequação do relevo, que é fitorremediação, que é o uso de plantas macrófitas, né? Então plantas que sobrevivem na água para despoluição. Então já existe estação de tratamento de esgoto, por exemplo, lá no Rio de Janeiro existe uma cidade que tem essa lagoa, então o esgoto fica um tempo lá, acho que é mais de uma semana nessa lagoa e ele sai tratado pelas próprias plantas. As plantas absorvem nutrientes, que pra gente é poluição, para elas é nutriente. Verdade, a gente veio falar isso nos chama rios, de wetland, né? Que é pântano, mas assim, pode ser usado tanto para água normal de rio, quanto para esgoto ou água de chuva. Estou fazendo um trabalho com aluno para água de chuva, tratamento de água de chuva com planta, com fitorremediação. Sei. Muito interessante. Eu acho que essas tecnologias que vêm, né, que principalmente vêm nesse lado educacional das universidades, elas vêm realmente agregar cada vez mais e trazer soluções para situações aí que a gente já começa a ter a conscientização e prever que no futuro, se não tiver essas atitudes, né, vai gerar realmente complicações maiores do que já ocasionam.
Bom, eu queria, agora a gente infelizmente já está no final, queria que você passasse uma mensagem assim, geral, né, sobre tudo isso que a gente falou e a gente vai ter que terminar. Tá bom, tudo bem. Então, primeiro agradeço ao convite, tá? Estamos aí disponíveis, eu como professora da FATEC, é um dever também com a comunidade a gente passar um pouco do nosso conhecimento para todo mundo. E assim, o que eu deixo de mensagem é, sempre que você for fazer qualquer coisa na sua vida, na sua casa, pense antes de fazer. Bom, comprei alguma coisa que tem um plástico. Será que eu preciso jogar esse plástico, por exemplo, aqui no lixo? Não, eu posso separar. Mesmo que não tenha coleta seletiva no meu bairro, na minha cidade, tem sempre alguém que passa recolhendo resíduo. Então, separa. Faz essa separação, tenta economizar água. Eu acho que assim, nós como cidadãos temos que pensar no global, não pensar só na gente. Então é essa mensagem que eu deixo. E assim, quem quiser conhecer mais sobre a questão ambiental, se quiser fazer o curso de Meio Ambiente e Recursos Hídricos na FATEC, curso de Tecnologia Superior, a gente vai ter agora vestibular também. Começa agora dia 15 de outubro as inscrições. Estamos aí. Que bom, Valéria. Eu também agradeço muito. Tenho certeza que os telespectadores gostaram muito, tiveram muita informação. Eu também aprendi muito com você. E até um próximo programa, Júnior Campos Prado.